Hoje estava orando ao Senhor na madrugada, pedindo a Deus. Falei: Senhor, eu não sei quem estará trazendo a mensagem, mas o Senhor prepara para que aquele povo que estiver lá, Senhor, aleluia, saiam de lá cheios. Oh, glória, que a tua palavra, a tua voz venha falar conosco. Quando olhamos para esta palavra, já entendemos aqui que nós estamos falando do jovem José, que aos 17 anos fora vendido, e agora aqui ele já se encontrava com os seus 30 anos. Estas palavras foram ditas por José, filho de Jacó, que foi mudado o nome por Deus, e o nome de Jacó transformado no nome de Israel. José é conhecido por muitos como o sonhador, porque na sua adolescência ele teve sonhos. Mas é importante nós ressaltarmos que estes sonhos, grava bem essa frase que eu vou falar agora, estes sonhos foram dados por Deus. Estes sonhos foram dados por Deus. Nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma era que se fala muito de sonhos. Existem mensagens que vêm baseada em sonhos. Nós temos hinos, louvores que falam de sonhos. Existem palestras motivadoras que falam sobre sonhos. Existem pessoas que alcançam patamares elevados e nos inspira a sonharmos. Quem nunca foi num culto aonde o pastor, o pregador, não venha dizer: aleluia, glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, não é proibido sonhar. Quantos cultos que nós participamos e nós ouvimos isso, mas o sonho se tornar realidade é algo muito diferente. É preciso nós diferenciarmos quando somos nós que sonhamos e quando é um sonho, pastor Hudson, que é dado por Deus. Porque o sonho que é dado por Deus, você pode ter uma certeza, mesmo que o inferno se abre, mesmo que Satanás tenta parar, não vai conseguir, porque Deus já decretou no céu, Deus já escreveu no céu, aleluia, e Ele está dizendo: vai acontecer, porque foi eu, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, que dei a Ele, que dei a ela, aleluia, oh glória. E eu estudando este texto, e eu vi neste texto esta diferença. Aleluia, glórias ao Senhor. Porque sonhos faz parte do ser humano, do desejo de toda a humanidade, aquilo que nós almejamos. Mas quando Deus nos faz sonhar, é diferente. Aleluia. Porque agora nós fazemos parte de um desejo não nosso, mas de um desejo de Deus. Quantos estão aí entendendo? Pode dizer amém. É diferente o desejo que é teu e algo que vem da parte de Deus. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem hoje, eu colocaria: quando Deus nos faz sonhar. E você vai entender no decorrer desta mensagem, porque nada, absolutamente nada, pode impedir que o sonho que Deus te fez sonhar se realize, aleluia, porque o sonho está dentro do campo que é possível para o ser humano, mas para Deus ele está dentro do campo impossível, aleluia, impossível. Por quê, pastor? Porque o médico Lucas escreve em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, porque
Oh, rica lamanaia, xalamanaia. Aleluia. O possível compete a nós, mas o impossível compete a Ele, meu amado, minha amada. Oh, glórias a Deus. E Deus, Ele faz com que José tenha um sonho. Não foi um sonho de José. O sonho foi Deus que fez José sonhar. E você acha que Deus não ia concretizar o sonho de José? Só os malucos dos irmãos deles que acreditavam nisso. Só o pai Jacó que acreditava nisso. Porque ele diz: eu e a tua mãe vamos curvar diante de ti. Isso não vai acontecer. Mas quando nós lemos esse texto por completo, nós vamos ver que no final Jacó está alegre, o teu espírito se alegra, porque ele soube que José estava vivo, aleluia. Quando José diz aos seus irmãos: agora vão e façam meu pai saber toda a minha glória. A minha glória no Egito é tudo quanto tendes vistos. Apressai-vos, fazer descer papai, aleluia, para cá. Vejam, meus amados, como Deus faz que os sonhos que Ele nos faz sonhar se realizem. José disse: e fazeis saber a meu pai toda a minha glória e tudo o que tem visto. Vou lhes falar nesta noite algo que Deus me deu muito profundo nesta tarde, que é sobre as glórias. E uma dessas glórias é a glória da revelação. Por que se chama glória da revelação? Porque dos sonhos que Deus fez José sonhar, até que ele se realize, Deus trabalhou com revelações. Aleluia. Nós servimos a um Deus, igreja, que trabalha com revelações. Em João capítulo 4, quando a mulher samaritana ainda estava precisando de um esclarecimento, ali no poço do pai Jacó, Jesus disse: crê, mulher, que a hora vem e chegou em que nem aqui nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós o adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Mas a hora vem, a hora chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Oh, glória! E o Pai procura sim tais adoradores. Aleluia! A mulher olha para ele e fala assim: eu sei que quando o Messias vier, nos ensinará tudo isto. Então o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o que falo. Aleluia. E aquela mulher, ela é tomada de uma chama missionária naquele momento, e a Bíblia vai dizer que ela sai correndo, dizendo: vem ver o homem que falou toda a minha vida, o Deus que trabalha com revelações, pastores. Aleluia. Ela sai ali anunciando: ei, tem ali um profeta, um homem de Deus, ele é o Filho de Deus, ele revelou toda a minha vida. Aleluia, glórias ao Senhor. A Assíria estava arquitetando planos para destruir Israel. O rei colocava em prática sua estratégia de batalha contra Israel, mas Israel sempre estava um passo na frente. Sempre um passo na frente, aleluia. Por quê? Porque Deus trabalha com revelações. Aleluia. Oh, glórias. O rei ficou indignado, falou: tem um espião aqui no meio de nós. Tem um X9 aqui.
está aí, está nos dedurando aí para o rei de Israel, porque quando eu preparo tudo, eu até sonho com a estratégia, mas dá tudo errado. Quando chega lá, Israel coloca nós debaixo do pé e nós temos que voltar para trás derrotados. Não conseguimos vencer, só pode ter alguém nos traindo aqui. Mas teve um corajoso, que é difícil, irmãos, é difícil. Diante do pastor, o presidente está aqui, você já treme, você imagina diante do rei. Imagina diante do rei. Mas aquele levantou a mão e falou assim: eu posso falar? O rei falou: pode falar sim. Diga aí o que é que você tem aí para falar para mim. Olha, eu quero dizer para o Senhor que aqui não tem ninguém que está traindo, aqui não tem nenhum X9, aqui não tem nenhum dedo duro, porque o Senhor não sabe, mas Israel tem um Deus, aleluia, e esse Deus, Ele sabe de todas as coisas, pastor Expedito, oh glória, e além mais, tem um profeta lá, que Deus revela tudo para ele, oh glória, aleluia, Deus revela, não tem ninguém dedurando, oh glórias, o que Deus está dizendo, eu trabalho com revelações, não adianta planejar nada contra a tua vida, nada contra a tua família, não adianta se levantar no teu trabalho, não adianta levantar no teu ministério, aleluia, porque Deus revela. Aleluia, glórias ao Senhor. Quer mais? Eu vou dizer mais para você. Deus, Ele trabalha com revelações. Nós já provamos aqui, vou bastar uma partinha só para você entender. Gênesis 41, do versículo 1 ao versículo 4. E eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas às vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vistas e magras de carne. E paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vistas e magras de carne, comia as 7 vacas formosas, à vista e gordas. Ora, como é que entravam em suas entranhas? Mas não se conhecia as suas entranhas no aspecto, porque não mudava, era feia como o princípio. Ou seja, se uma vaca magra comesse a outra vaca que era gorda de carne, pela tendência dos olhos humanos, qual seria? Engordar também. Mas a Bíblia diz que Faraó, ele diz ao José que elas continuavam feias como o princípio, ou seja, magras e feias de carne. Gênesis capítulo 45, no versículo 15 e 16, e Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer, que quando ouves um sonho, o interpretas. E então José diz: eu não, porque isto não é de mim, não está em mim, mas Deus dará a resposta a ti, Faraó. O que Deus, aleluia, te faz sonhar, vai acontecer, aleluia, porque Deus trabalha com revelações. Faraó jamais imaginaria que seria 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de decadência, mas o Deus fez com que Faraó sonhasse, aleluia, ia acontecer. Oh glória. Não foi Faraó que sonhou, foi Deus que fez Faraó sonhar. Ou seja, Deus revelou em sonho para Faraó.
Glórias ao Senhor. A outra glória é a glória do reconhecimento. Deus quem dá a interpretação. José disse: Deus é dado conhecer os segredos. Faraó diz: 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, 7 vacas, 7 anos de fartura, 7 vacas magras e 7 espigas magras, são 7 anos de miséria, 7 anos de escassez, ou seja, 7 anos de abundância, 7 anos de prosperidade em toda a terra do Egito, como nunca se viram antes. Mas também haveria 7 anos de escassez. 7 anos que ali estava representado pelo sonho que Deus deu a Faraó, das 7 vacas magras, que engoliam as 7 vacas gordas de carne. Nada acontecia assim. Também eram com as espigas. Aí eu olho para nós nesta noite e olhamos para o Deus que nos criou, o Deus que fez o céu, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Quantas vezes Deus te fez sonhar? Quantas vezes Deus te fez, aleluia, você enxergar o que ia acontecer lá na frente, mas você não creu. Ei, começa a crer naquele Deus que mesmo Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão, aleluia. O escritor dos Hebreus, ele escreve dessa maneira: eis que eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei eternamente. Deus não mudou, aleluia. Deus não precisa que tenha dentro da igreja modificação, paredes pretas, não precisa ter globos do ano dos descendentes, não é preciso os jovens usarem brinco, porque agora é mudança. Nós vamos ganhar outros jovens que são cheios de tatuagem, são jovens que usam brinco. Não é necessário, porque a palavra continua sendo o verbo, e o verbo continua sendo Cristo. Ele não mudou. Para de inventar. Oh glória. Eu sou da época que pegava com meu pai uma sanfona, um violão, a Bíblia e a harpa. Andava 12 quilômetros, pastor Hudson, para fazer o culto no sítio. Voltava 12 quilômetros de a pé. Aleluia. Glórias ao Senhor. Alegre, feliz. Muitas vezes debaixo de chuva, todo lameado, mas o reino tinha vencido. Almas tinham aceitado o Senhor Jesus, aleluia, glórias ao Senhor. E a Bíblia diz que quando uma alma aceita o Senhor Jesus, é o que, igreja? Festa no céu, festa no céu, festa no céu, aleluia. Nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Faraó, Deus dá a ele o sonho 2 vezes. Quantas vezes? 2 vezes. Aí eu perguntei para o Senhor nessa tarde, eu falei: Senhor, mas por que o Senhor, Deus deu para Faraó um sonho 2 vezes? Porque eu sei que quando o Senhor determina, o Senhor faz. Aleluia, glórias ao Senhor. O Senhor falou para mim assim: eu repeti o sonho para Faraó, para entender que além de revelar, aleluia, eu cumpro o que falo. Eu cumpro o que falo, aleluia, glórias ao Senhor. Ele determinou e assim ia acontecer, e Deus tinha pressa em fazer isso. Então o Senhor
aleluia, glórias a Deus, leva José até o rei Faraó. E o rei dizendo para ele que eu sei que quando eu falo, você revela. Eu não revelo nada. Quem revela é o Deus que está no céu. Está sentado no teu trono e a terra é extrato dos seus pés. Ele sim vai te revelar nesta noite. E eu quero te dizer para você, aleluia, que Deus te deu sonho 2 vezes para confirmar aquilo que Ele vai fazer. Então você se apressa, rei, porque está próximo para Deus cumprir a sua palavra. Levanta no teu reino homens capazes para administrar, aleluia. Agora você imagina, estava José ali no meio de governadores, eita glória, estava José ali, aleluia, glórias a Deus, no meio de ministros, estava José naquele momento, ali estava na sua frente ou ao seu lado, aleluia, isso é no meu pensar, ali estava o ministro geral do Banco Central, mas o rei não estava ouvindo nenhum deles. Deus ouvia, aleluia, ao teu servo. O rei ouvia ao teu servo José, porque toda, aleluia, naquele momento, toda a governabilidade de Deus estava sendo revelada através de José. Toda a providência viria através de José, e o rei não queria perder nada. Quantas vezes eu levanto o profeta para te dizer a você: faça dessa maneira. Deus levanta o homem de Deus, levanta o pastor presidente, levanta o presbítero, levanta até mesmo o diácono, o cooperador, e diz: olha, isso que você está me dizendo, o Senhor está me revelando, é assim, faça e verás a glória do Senhor. Mas você não faz, você gosta de ser perdedor, você gosta de sofrer, porque Deus não te levantou na face da terra para ser perdedor. Deus não te levantou na face da terra, aleluia, para sofrer, porque sofrer por nós já sofreu lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, em o seu sacrifício por esta igreja, pelo povo de Deus, pela nação do reino do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Aí ele diz para o rei: olha, se você fazer da maneira que eu estou dizendo, eu quero te dizer para você, ó Senhor, que quando vier a fome no mundo todo, todos vão vir comprar aqui no Egito. Nós vamos virar o maior exportadores de alimentos. Aleluia. Deus, quando Ele te revela alguma coisa, é para você ser grande. Deus não te revela você para você ser pequeno, porque Ele te chamou você para uma vida em vida eterna, aleluia. E quem é chamado para a vida eterna não é ser chamado para escravo, porque você era escravo, aleluia. Hoje você não é mais escravo, você é filho, você é filha de Deus, aleluia. Pastor, você está falando isso para me agradar? Não, é bíblico. Pode ir lá no Evangelho de João, no capítulo 1, discorre lá que você vai ver no versículo 12, aleluia, onde ele vai falar que nós somos filhos, aleluia, filhos, oh glória, somos filhos, glórias a Deus. Nós aqui, rei, nós vamos, aleluia, verdadeiramente ser uma casa de fartura. José era da idade de 30 anos, quando apresentou a Faraó o rei do Egito. E nós vemos que esta palavra, ela foi boa aos olhos de Faraó, e os olhos de todos os servos que estavam ali. E disse Faraó aos seus servos: olha, só para você entender, que o filho do cão é mais prudente do que o filho da luz. Quantas vezes Deus fala com você e você não ouve? E o rei, só de ouvir José falar, olha o que ele vai dizer. E disse Faraó aos seus servos: acharias um homem como este, que haja o Espírito de Deus? Aleluia!
Deus trabalha com reconhecimento. Reconhecimento, aleluia. Glória a Deus. Mas eu prego a palavra lá, eu canto lá, eu faço isso, mas não vejo nada. Mas você já parou para falar com o nosso Deus Todo-Poderoso? Aleluia. O homem pode não te dar valor, o homem pode não te enxergar, mas o importante é que Ele te enxerga. O importante é que é Ele, aleluia, que te enxerga, porque na hora que abrir a janela dos céus para mandar a provisão, não é o homem que manda, é Ele, é Ele, é Ele, porque Ele está no controle da tua vida. Oh, aleluia. É Ele que está no controle da tua vida, não é o homem. Aranabasturiandalas, aleluia. Glórias a Deus. Tem mais uma glória aqui que Deus me deu, mas não vai dar tempo de nós retratar, mas nós vamos aqui rapidamente para concluir, que é a glória da exaltação. A Bíblia diz que Faraó, aleluia, diz a José: você está sobre a minha casa. Por tua boca se governará todo o Egito. Ninguém será maior do que você. Aleluia. Só eu quando estiver no trono. Ninguém levanta a mão, o pé ou a cabeça sem que saibas. Exaltação, aleluia. Tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. Fez vestir roupas de linho fino, diz a Bíblia, e pôs um colar de ouro no pescoço de José. Exaltação, igreja. Olha, vem aqui, José. Vamos ali na minha garagem, aleluia. Está vendo ali? Aquele carro ali é meu, aleluia. Mas esse segundo carro é seu, oh glória. Você vai sair comigo aonde você passar, todos vão se curvar, José, aleluia. Vão ter reconhecimento, porque Deus te exaltou na terra, e eu, rei do Egito, te exalto perante toda a nação egipciana. Oh, glória. Por quê, rei? Porque eu posso, eu sou o rei. Aleluia. Tem uma coisa, José, você não vai ser chamado mais de José, não? Não, de maneira alguma. E só vai me chamar do quê? Zafenate Paneia. É? O que significa isso, rei? Aquele que tem as chaves de toda a riqueza do Egito. Aleluia. Ei, José estava onde? Na cadeia. Deus tira José da cadeia, barbeia ele, troca de roupa, põe diante do rei. Deus revela o que vai acontecer. O rei Faraó crê e muda toda a história de José. Aleluia. É, pastor, é de José, mas a minha, Deus ainda não mudou. Eu já estou falando desde o começo. Deus tem falado contigo, Deus tem te dado sonhos, Deus tem usado profetas, Deus tem usado pastores, mas você ainda não está como aquela mulher, aleluia, samaritana. Você não creu, aleluia. Aquela mulher nem conhecia Jesus, mas quando ele fala com ela: ei, sou eu quem falo contigo, ela larga tudo e sai profetizando em Samaria. Eu encontrei ele, aleluia, o Salvador, o Messias. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aquele que tem a chave de toda a riqueza do Egito. Ô José, você estava na cadeia, mas você é casado? Sou não, rei. Então eu vou te pôr na minha família. Você está diante da minha casa. Aleluia.
Glórias a Deus. Chama aí a Zenate, a filha de Potífera, sacerdote de ouro. Chama ela aí. Essa aqui vai ter a sua esposa. Você agora faz parte da minha família, aleluia. E Deus te pegou você lá da escravidão, levantou você, aleluia, lavou, remiu no sangue do Senhor Jesus, te colocou na família dele, te chama de filho, e você não dá valor. Ai, do que reclamas tu? Do que reclamas tu? Eu te lavei, te limpei, te vesti, aleluia, te levantei, coloquei no meu reino, na minha família. O que queres mais? Me adore, aleluia, me adore, tu vai ver eu abrir os céus para você. Oh glória, assim como Deus fez com José, Deus faz com você, com a tua família. Mas José era José, não, José também era filho, aleluia. Filho de quem, pastor? De Jacó, de Israel? Não, filho de Deus, aleluia. E você também é filho de Deus. Deixa Deus te catar, aleluia, e mostrar para você a maneira que você tem que fazer, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, a hora já vai longe, aleluia, glórias ao Senhor. Mas pode levantar quem quiser, igual os irmãos de José, querendo manchar o caráter dele. Mas havia uma diferença. Deus não tinha dado para os seus irmãos, Deus não tinha dado para o teu pai Jacó, aleluia, o sonho que ele deu para José. Não é José que sonhou, ele deu, aleluia, para José. Deus também tem te dado sonhos, oh glória. Deus tem te revelado sonhos. Toma posse nesta noite, abraça nesta noite, aleluia. Deixa Deus concluir, porque Deus está dizendo nesta noite: ei, eu tenho pressa, aleluia, para concluir o sonho que eu te dei. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Para nós encerrarmos aqui, eu já vou direto lá para o final. Todo mundo já conhece. Pregar a palavra do Senhor eu amo, irmãos. Eu amo pregar a palavra de Deus, meu pastor Lutz. Se deixar eu pregar, dar o microfone, meu irmão, fala, vai a noite inteira, nós vamos. Aleluia. Entrego na mão do Espírito de Deus, fala, Senhor, arranca o eu, arranca tudo que faz que a sua glória apareça e fala, aleluia, e fala, porque a tua igreja ouve, porque a voz de Deus, ela é edificante, a voz do Senhor é algo poderoso na nossa vida. No versículo 27 diz assim: e porém, havendo eles aqui contado as palavras de José, e eles estavam ali, irmãos, naquele momento, na casa de Jacó, com uma dura tarefa de dizer ao pai que José estava vivo. Imagina, mataram o carneiro, colocaram sangue na túnica, entregaram para o pai Jacó e falou: foi uma fera do campo que destroçou o teu filho. E o pior de tudo, não era dizer que José estava vivo, sabia, pastor Lutz? É fazer aquilo que eu li aqui no começo, no versículo de número 13. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito. Aí era difícil. Chega lá e fala: José está vivo, mas agora, pai, ele é governador, aleluia. O rei colocou o teu anel no teu dedo, o rei te deu um colar do rei para ele manda em todos os ministros. Ia ser difícil, aleluia. Mas quando eles estavam falando, Jacó falou: não quero nem saber, meu filho está vivo? Tá, então vamos embora que eu quero ver o meu filho antes que eu morra, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glórias ao Senhor, que o espírito de Jacó reviveu, oh glória.
ele estava morto, mas quando vem a notícia, aleluia, não era nem porque Jacó era governador do Egito, não, porque estava vivo. Deus reviveu o Espírito de Israel. Amém? Glórias a Deus. Com a permissão do nosso pastor, podemos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Porventura, há alguém no nosso meio nesta noite que está afastado do caminho do Senhor e quer retornar para o reino de Deus? Se tem alguém aí, a hora é agora. Deus tem pressa em cumprir os sonhos que Ele tem te revelado. Aleluia, glórias ao Senhor. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma? Se tem alguém, pode vir até a frente, erga a tua mão. O obreiro ou a obreira vai até onde você está. Estaremos aqui orando por você, porque você é precioso para Deus. Uma certa feita, aleluia, nós olhamos para a Bíblia e Jesus estava dizendo que havia um homem que havia plantado, e o seu plantio na sua fazenda tinha sido muito grande. E naquela mesma noite ele chama todos os seus funcionários e fala: ó, derruba todos os celeiros e faz tudo novo. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Este é o momento de você se render ao Senhor Jesus. Não tem ninguém? Não vamos aí então prolongar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos, você que estiver enfermo, você que tem alguma causa na justiça, você que tem qualquer problema, eu te chamo você aqui para frente, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo. E os obreiros estão aqui, enquanto nós oramos, vão ungir a você. Fica com vergonha não, Jesus te conhece. Você não vem, mas Jesus sabe o que você está passando. Amém? Não fique assim acanhado ou acanhada, não. Jesus está te chamando aqui para Ele resolver aquilo que está difícil na tua vida. Amém? Glórias ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho nada difícil. Então Jesus está te chamando para você agradecer a Ele nessa noite. Jesus está te chamando para você agradecer a Ele nesta noite. Nós vamos orar, aleluia, e você vai só agradecer, porque Deus tem te abençoado, Deus tem te agraciado, aleluia, glórias a Jesus. Oh Deus de mistério, Deus santo, Deus poderoso, aleluia, glórias a Deus. Pastor Kelso, em nome de Jesus, meu querido, amém. Pastor Vavá, meus irmãos, Pastor Miguel, amém. Os outros pastores, irmãos, pega um pouquinho de óleo deles aí também aí, e vamos orar ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai soberano, Deus de poder e glória e maravilha, neste momento de oração, Senhor, nós, ó Pai amado, entramos na Tua presença mais uma vez, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, bendito aquele que está, Senhor, nesta noite, na Tua presença, que adentrou, Senhor, meu Deus amado, nesta casa, adentrou, Senhor, o Teu reino, adentrou perante o Teu trono, Senhor, meu Deus amado e poderoso. Estende a Tua mão sobre ele, estende a Tua mão sobre ela. Nós não sabemos a necessidade, Senhor, nós não sabemos, ó Deus bendito, do que ela precisa, mas o Senhor conhece o teu sentar, o teu deitar, o teu levantar, o teu andar. E nesta noite, ó Pai, nós te pedimos, ó Senhor, se for enfermidade, o Senhor é Jeová Rafá, o médico dos médicos, cura nesta noite. Se for causa na justiça, Senhor Jesus amado e poderoso, nós temos o Senhor, meu amado irmão, aleluia, que és o advogado
advogado dos advogados. Se for porta fechada, abre nesta noite. Abre, Senhor, aleluia. Visita este coração, visita este lar, visita este irmão, visita esta irmã, visita, Senhor, a tua empresa, aleluia. Abre as portas dos céus, abençoando em nome de Jesus. Senhor, nos guarda de volta para o nosso lar, Senhor, meu Deus amado e poderoso, nos livrando de acidentes, nos livrando, Senhor, de todo mal que ronda os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus vivo, que vive hoje para todos sempre. Todos digamos amém. Deus abençoe a todos. Meu pastor, desculpe aí uns minutinhos. Glória a Deus, que Deus abençoe pastor Marco Antônio por esta palavra, todos os irmãos que puderam aqui estar desta noite, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se Deus permitir, domingo estaremos aqui na nossa igreja sede às 9 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical, e à noite às 18 horas com um grande culto com a família cristã, e estará conosco, se Deus quiser, pastor Gesias, ali do Belenzinho, São Paulo, aqui ministrando a palavra de Deus. No sábado haverá uma cruzada evangelística ali no Bela Vista, ao lado da igreja. Os irmãos que quiserem estar participando a partir das 19 horas, estará ali tendo aquele trabalho no sábado agora, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam para com todos digam...